pessoal, tudo bem? Irei descrever para vocês algumas informações sobre Lúcio Apuleio, o autor do livro O Asno de Ouro. Lúcio Apuleio foi um escritor e filósofo médio platônico romano. Nasceu em Madara, atual Argélia, por volta de 125 d.C. Importante figura da literatura, da retórica e da filosofia platônica de sua época. Sua família, proveniente da Itália, era bastarda e influente. O pai fora cônsul da mais alta magistratura municipal da Roma antiga. Deixou a ele e outro irmão uma grande herança. Apuleio teve uma educação privilegiada, primeiro em Cartago, depois em Atenas e Roma, onde estudou gramática, retórica e filosofia. Viajando para Alexandria, após o ano de 155, se hospedou na casa de um amigo, em Oia, atual Trípoli, onde casou-se com uma rica viúva, mãe do seu amigo. Porém, foi acusado pelos parentes desta de tê-la usado da magia para conquistá-la, algo merecedor de pena de morte pela lei romana. Foi julgado entre os anos de 158 e 159 d.C. e fez sua própria defesa, registrada em um texto chamado Apologia. Depois de declarado inocente, pôde voltar à sua terra natal, onde permaneceu até o fim de sua vida. Sua obra mais famosa é o 11 livros de Metamorfose, mais conhecida da antiguidade como O Asno de Ouro, o único romance latino a sobreviver na íntegra até os dias atuais. A história O Asno de Ouro se passa no Império Romano. Lúcio é o personagem principal do livro, que faz uma viagem até a Tessália a tratar de negócios. Chegando na cidade, ele se hospeda na casa de Milão, um homem muito rico que tinha uma companheira chamada Panfilha. Todos comentavam na cidade que Panfilha era uma bruxa e que costumava se transformar em diferentes criaturas. E Lúcio, cheio de curiosidades, quer ver de perto tais prodígios. Para isso, ele tenta uma aproximação com a empregada da casa chamada Fotis. Lúcio acaba seduzindo Fotis e a convence de levá-lo secretamente ao quarto de Panfilha, onde ela faz os seus encantamentos. Lúcio observa Panfilha tirar toda a sua roupa e passar uma pomada em seu corpo, quando de repente o corpo de Panfilha começou a diminuir. Penas começaram a crescer, seus olhos aumentaram e ela se transforma em uma coruja e sai voando pela janela. Lúcio ficou encantado com tal acontecimento e convence Fotis a deixá-lo experimentar aquele unguento mágico. Fotis garante a Lúcio saber um contrafeitiço e Lúcio, confiando nela, tira suas roupas e começa a esfregar o unguento na sua pele. Para sua surpresa, ao invés de se transformar numa ave, os dedos de Lúcio começaram a se fechar, a mão virou um casco, as orelhas ficaram compridas e ele se transformou em um burro, o famoso Asno de Ouro de Apuleio. Lúcio tinha sua plena consciência humana, mas não conseguia falar. O contrafeitiço para transformações em asnos eram muito simples. Lúcio precisava apenas mastigar algumas pétalas de rosa para voltar a ser homem. Todas as noites, Fotis preparava guirlandas de rosas para receber seus amantes, mas esta noite não. Ela se esqueceu de colher as flores. Assim, Lúcio teria que esperar amanhã no dia seguinte para Fotis procurar as rosas.
Mas aconteceu algo inesperado. Ladrões invadem a casa de Milão no meio da noite e roubam seus bens, além de todos os cavalos e asnos do estábulo, inclusive o infeliz do Lúcio. Começam então suas divertidas desventuras, com Lúcio tentando encontrar e comer pétalas de rosa para voltar a ser um homem. Em uma certa vez, ele viu um jardim todo florido e quando foi para comer as pétalas, veio o jardineiro e lhe atirou com pauladas. Em paralelo com a narrativa principal, Lúcio tentando recuperar sua forma humana, são contadas diversas histórias curtas, ouvidas de outras personagens por Lúcio, como a famosa história de O Cupido e Psique. Após muitas aventuras, Lúcio é vendido a uma dupla de cozinheiros que descobrem que ele é inteligente e decidem usá-lo para ganhar dinheiro. A fama deste incrível asno, que gera ouro, se espalha e Lúcio começa a ser procurado por algumas mulheres que têm um fetiche muito curioso. A história termina com uma oração de Lúcio à deusa Ísis na beira de um rio, a qual surge das águas. Depois de suportar toda a forma possível de humilhação, Lúcio volta finalmente à figura humana graças à intervenção da deusa Ísis, da qual ele se torna discípulo. A relação do contexto da obra com o contexto de sua produção é levado em conta tanto no meio da magia, no meio da tragédia passada, elevada a um gênero fictício, quanto a expressões e relevâncias, egos, ignorância humana e riqueza, além da metamorfose humana, na qual utilizamos como método de reflexão social. Olá! Compreendendo o período contemporâneo de Apuleio, é fácil notar a influência platônica e a religião oriental, que aparece na grande maioria da produção literária dos séculos I e II. O público a quem o autor direciona seu trabalho também é um fator importantíssimo, especificamente a camada mais alta da sociedade romana. Uma influência notável da cultura grega nas obras deste autor percebe-se quando o elemento cômico confunde-se com o religioso, o profano e com as tragédias, onde as fantasias são sempre excessivas. Portanto, todos os estilos literários são utilizados por Apuleio, que une todos os elementos em sua narrativa como um fio condutor filosófico, como se a todo momento passasse uma mensagem que será desvendada no final da obra com a religião isíaca. Apesar de trazer uma história de natureza ficcional e um tanto fantasiosa, a obra O Asno de Ouro também nos leva a um realismo atemporal. Podemos sentir identificação com personagens ou perceber similaridades com a nossa realidade atual. Como, por exemplo, no capítulo 9 do livro, com Lúcio já transformado em um asno, ele pôde presenciar quando uma mulher espera seu marido ir ao trabalho para trazer seu amante para dentro de sua casa. E com a inesperada volta do marido, que nem sequer suspeitava da deslealdade de sua esposa, ela rapidamente esconde seu amigo íntimo e recebe seu esposo com grosserias e insultos. Essa situação leva o leitor a questionar-se: será que aquela mulher agiria da mesma maneira se soubesse que alguém estava lhe observando? Séculos se passaram e a hipocrisia humana continua a ser uma realidade em nossos dias. Esta história também trata de muitos temas contemporâneos, como a curiosidade excessiva,
a desigualdade social, a misoginia, maus tratos e exploração animal, sequestros, roubos e entre outros assuntos pertinentes. Os grandes aprendizados que essa história nos deixa é a importância de observar a vida desde um outro ponto de vista. Ter sido transformado em um asno, com certeza, foi uma experiência que mudou a vida de Lúcio. Pessoas e situações que passariam despercebidas por ele, agora não lhe seriam mais indiferentes. É notório que todas as adversidades que o personagem principal sofreu serviram para que sua existência tomasse outros rumos, contrapondo os interesses egoístas que outrora lhe norteavam.